nos últimos 15 anos, investir no Brasil, você acabou perdendo em dólar, de certa forma, né? Acabou perdendo um pouco de dinheiro em dólar. E para quem investiu nos Estados Unidos, ali, S&P, toda a bolsa americana, acabou multiplicando várias vezes, né? Então seria a bolsa brasileira uma armadilha, porque os americanos têm ali, ou os estrangeiros, né, tem ali 1% no Brasil, mas a maioria de nós aqui dentro tem 100%, 99%, 95%. É uma pergunta bem interessante, difícil resposta, mas porque, né, no final quando a gente está falando de investimentos, a gente está falando num prazo de diferentes horizontes de investimentos, né? E quando a gente olha a bolsa brasileira nessa janela mais recente, mas não tão pequena assim, de fato, não foi um bom investimento. Uhum. Né? Assim, não vou nem colocar a moeda ainda na equação, né? Mas se você pegar nos últimos 15, 20 anos, é, a bolsa deve ter dado muito próximo do CDI, Uhum. né? E, e quando a gente vai fazer investimento em ativos de risco, né, a gente sempre pensa, pô, para correr um risco a mais, eu preciso ser recompensado por esse risco que eu estou correndo a mais, né? Então eu brinco que são building blocks, né? Quase como se fosse um Lego, né? Eu tô com um filho pequeno e adora Lego, então a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas no final, pô, você parte aqui do ativo livre de risco, e aí você fala, pô, vou tomar um risco de mercado. Pô, você tem que ganhar um pouco a mais. Vou tomar um risco de liquidez, você tem que ganhar um pouco a mais. E no final, nesse período, de fato, não foi o que ocorreu na Bolsa Brasileira, né? Aí são várias janelas de tempo, né? Vão ter janelas melhores ou piores, mas de fato, nessa janela não foi bem. E se a gente comparar ainda a Bolsa Brasileira com a Bolsa lá de fora, mais especificamente o S&P, é uma janela que é totalmente o inverso, né? Assim, é um período que o S&P voou, né? Então, o S&P não teve nada que bateu o S&P nesse período. Então fica uma competição meio. Foi uma lavada. Vamos dizer assim, foi uma lavada. E aí temos que olhar para frente, né? Quando a gente olha para frente, a Bolsa Brasileira, pô, tem boas empresas né, na Bolsa Brasileira, mas no final, junto com a Bolsa Brasileira, você leva o kit Brasil, né? Assim, então, quando você olha o mercado brasileiro, o Brasil é um mercado emergente, né? Então, pela perspectiva do estrangeiro, quando ele vai olhar um mercado emergente, ele bota na conta lá, né? Pô, você tem um risco político super alto, os ciclos de mercado não são ciclos tradicionais, são mais curtos e tudo mais, e aí ele acaba exigindo um prêmio de risco maior ainda, né? Então para o estrangeiro, a conta acaba sendo difícil de fechar. E apesar das boas empresas, de maneira geral, a composição da nossa bolsa é uma economia mais, vamos dizer, mais tradicional, mais antiga. Você pega a bolsa americana, tecnologia foi ganhando um peso é, né, absurdo nos últimos anos, né? As empresas, por mais que tenha questionamento sobre o ritmo de capex, né, de investimento que essas empresas estão fazendo em inteligência artificial, as empresas vêm Uhum. entregando resultados absurdos, né? E nada indica que isso aí vai diminuir num período curto de tempo. Então, assim, quando a gente constrói portfólios, são portfólios diversificados. A gente acaba investindo, né? A gente segue muito a filosofia do endowment portfólio, né, que é diversificar em classes de ativo, procurar gestores especialistas para compor as classes de ativo, onde a gente acha que a gente fala que é o alfa, né, o excesso de retorno, onde é possível bater os índices, e onde a gente acha que é mais difícil, a gente usa muito ETFs, que é a gestão passiva, né? Então a gente acaba investindo um pouco de tudo e vai mudando os pesos, né? Então a Gera tá no nosso DNA, já investi muito no exterior, então a gente tem, né, privilegiado e não vejo, né, nada que faça a gente mudar isso. A gente tem privilegiado investir na bolsa global americana Uhum. em detrimento do Brasil, mas a gente tem um pouquinho de investimento no Brasil sim também. Pô, super interessante. Que legal. E você cuida do dinheiro de famílias ali com 20 milhões, 30 milhões, assim, famílias grandes, famílias ricas, né? E o que que essas famílias ricas, que têm muito patrimônio,
fazem com o dinheiro e veem visionários, né, para frente ali, usando o dinheiro, que as famílias de classe média muitas vezes não veem. Cara, é difícil, hein? Eu acho que tem alguns pontos, acho que super relevantes que eu fui aprendendo no tempo e observando, né, dos relacionamentos que a gente tem com as famílias, né? Acho que o primeiro é que não é porque a família é rica que sai esbanjando, né? Vamos dizer, queimando dinheiro por aí, assim. Acho que um dos motivos das famílias serem ricas e permanecerem ricas é que elas realmente se importam e cuidam bem do dinheiro, né? Sabem, vamos dizer, o quão difícil foi para criar aquela riqueza, né? Pode ter sido algumas gerações, né? E isso aí vem passando de geração para geração, ou pode ser o mesmo empreendedor, né? Então, acho que o valor do dinheiro acho que é bem claro para essas famílias. Na classe média, talvez não tenha vamos dizer, essa sobra de dinheiro, né? Talvez nas prioridades, vamos dizer, o dia a dia meio que mata um pouco disso, né? Então, tem primeiro, né, de fato, né, a importância do dinheiro. Mas tem também o acesso, né? Acho que ao longo do tempo, aqui no Brasil, com as plataformas de investimentos e tudo mais, a classe média começou a ter acesso a investimentos que antes só eram disponíveis para a família rica, né? Então, quando eu comecei minha carreira 20 anos atrás, esses investimentos que hoje qualquer um consegue comprar nas plataformas eram totalmente restritos. Você tinha que ser cliente de um private banking, de um multifamily office, para você conseguir acessar esses investimentos, né? Hoje em dia eles estão muito mais fáceis de acessar. Mas eu diria que isso é uma realidade aqui no Brasil. Agora, quando essas famílias ricas olham para fora, você vê uma diferença de construção de portfólio, de sofisticação muito grande do que hoje quando a classe média investe lá fora, né? Uhum. Então, essas plataformas, elas ainda não entregam um portfólio que a gente fala que é estado da arte no exterior, né? O Sim. que eu costumo brincar bastante com a turma lá, né, quando né, os analistas novos e tal, falam, pô, aqui a gente tá jogando a Champions League, né? Vamos jogar a Champions League, a gente, né, a gente vai investir nos melhores, vamos ter acesso aos melhores gestores, fazer os melhores investimentos que tem no mundo, investir a carteira das nossas famílias da mesma maneira que o investidor mais sofisticado americano faz, né? Então é isso aí que a gente busca. E eu acho que a gente tem entregue um bom resultado nisso. Agora, a família, vamos dizer, a classe média não consegue jogar a Champions League, né? Acho que dá para jogar ali, né? Às vezes tá ali, puta, talvez um ano entra, outro ano sai, Uhum. mas então pode ser que tenha um ou outro investimento que chegue ali para eles, mas de fato você ter um portfólio estado da arte lá fora é difícil. Mas eu diria, só vou completar que também não é nem necessário, né? Eu acho que o próprio Buffett e outros grandes investidores, né? Eles falam, pô, se você não tem, o Swansea falava isso, né, também. Pô, se você não tem acesso a esses grandes investimentos lá fora, cara, faz o simples. Cara, compra, né? Monta uma carteira ali, diversifica um pouquinho, vê qual que é o seu apetite de risco para você investir em bolsa. Compra um ETF. Assim, como a gente falou, cara, quem fez isso nos últimos 15 anos, pô, ganhou muito dinheiro. Basicamente comprando um ETF que você vai pagar, sei lá, 8 bips que a gente fala, né? Que é 0,08. Tem até ETFs mais baratos que esse, então você paga quase nada para você investir e você tem acesso às melhores empresas do mundo, né? Então, pô, a gente vai lá, a gente tá jogando a Champions League, montando esses portfólios super sofisticados para as famílias. Mas assim, tem atalhos que você não vai fazer igual, mas vai fazer bem feito, fazendo simples, entendeu? Sim. Acho que esse é um bom ponto.